Boa noite, irmãos, graça e paz. Louvado seja o Senhor por mais um dia estarmos aqui ao redor da palavra de Deus, né? O culto, ele gira ao redor da palavra. Nós oramos a palavra, nós cantamos a palavra, nós somos tocados, transformados pela palavra e nós pregamos e ouvimos da palavra. Então, para quem for possível, vamos ficar de pé para a leitura da palavra em 2 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 7. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos do 1 ao 7. Se você não trouxe a Bíblia, vai aparecer no telão também. Capítulo 2, do 1 ao 7, diz assim: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento de tudo. Oremos. Santo Jesus, que está a tua palavra, meu Deus. Dependemos de ti para nos animar, para nos direcionar, para nos dar da tua graça, para derrubar sobre nós do teu Espírito Santo. Nós cremos pela tua palavra que o Senhor não nos abandonaria, meu Deus, que até o final dos tempos o Senhor estaria conosco. E aqui o Senhor está, na tua palavra, na presença do teu Espírito, ministrando aos nossos corações. Nós sabemos que esse é um momento de aprendizado, sim, e mais que isso, um momento de transformação espiritual. Então venha até nós, corte-nos com a tua palavra, ministra sobre nós, que o teu evangelho nos tome e nos direcione para onde o Senhor nos quer, meu Deus. Esteja conosco e apesar do vaso imperfeito, que a tua grande palavra toque em nós. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Senhor, meu Redentor e rocha minha. Em Cristo, amém. Podemos nos assentar. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e se você deixar, você vai ficar de joelhos para sempre. Você, eu, ninguém vai bater tão forte quanto a vida. Mas a questão não é o quão forte você bate. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se vence uma luta. Esse discurso, alguns devem ter reconhecido, é do Rocky Balboa, acho que é no filme 6 dele, lá de 2006, teve o filme do Rocky Balboa. Eu gosto bastante do Rocky, gosto bastante de filme desse estilo, que dá um ânimo no discurso deles, nas cenas de treinamento, nos momentos de superação. Agora ele vai pegar aquele russo. No triunfo dele, do trabalho duro para se conseguir um objetivo que foi tão construído, né? Isso dá um ânimo, isso é uma coisa motivacional, ainda que às vezes seja um pouco cafona, né? Seja em Rock, nas cenas de treinamento, seja no Em Busca da Felicidade, quando o Will Smith ele é despejado junto com o filho dele, aí tem que conseguir trabalho, seja nos Intocáveis, que tem o milionário lá, tetraplégico, fazendo amizade com outro. As histórias assim nos inspiram a enfrentar a vida e a continuar tentando. Isso tem seu valor. E eu admito que eu gosto um pouco dessas coisas. Só que, geralmente nisso, nós vemos duas falhas fundamentais. De onde vem a força em que essas coisas nos animam e qual que é o objetivo da motivação. Longe de mim falar mal do Rock. Só que, mesmo com essas histórias, às vezes sendo mais complexas do que isso, na prática a gente usa isso para ver a força que tem dentro de nós, de força, de lugar da onde vem essa força, essa motivação. Não, você tem que enxergar dentro de você. E a gente usa isso para conquistar coisas materiais. Seja dinheiro, exercício físico, né? Não vou começar, vou colocar Eye of the Tiger no Spotify para eu conseguir ir para a academia de manhã, ou seja, para a carreira. Nós deixamos o mundo fechado e queremos motivação
apenas porque os nossos olhos veem no aqui e no agora. O final do discurso do Rock é: até que você comece a acreditar em si mesmo, você não terá uma vida. E tem uma sombra de verdade nisso, nessa questão de acreditar em si mesmo, tudo. Só que o foco cristão é muito longe, é muito além do acredite em si mesmo, do quem acredita sempre alcança. Esse tipo de pensamento, qual que é o problema? Ele dura pouco. Tudo bem você usar ele para começar na academia, para trocar de curso. No máximo você vai conseguir para pedir perdão para alguém, porque foi uma história que te moveu. Só que passa. Se os objetivos nossos estão apenas na nossa vida, apenas aqui fechado, isso vai passar. Por quê? Porque vai vir um dia mau, o nosso castelo de cartas vai cair, vai passar a motivação, o ânimo que a gente pegou. Um dos nossos desafios como cristãos é viver em um mundo que constantemente só faz a gente olhar horizontalmente, só faz a gente olhar no aqui e no agora, só faz a gente se medir pela régua no horizontal. E vivendo num mundo assim, a gente olhar para cima, a gente olhar para o vertical, negar o nosso eu no que diz respeito às preocupações daqui e viver em Jesus. Apenas a graça de Cristo pode nos fortalecer para não buscarmos aquilo que se perde, mas continuar a história do Evangelho e enfrentar a batalha, mirando na recompensa verdadeira. Apenas a graça de Cristo pode nos fortalecer para não buscarmos aquilo que se perde, mas continuar a história do Evangelho e enfrentar a batalha, mirando na recompensa verdadeira. É isso que a gente vai devagar desenrolando aqui, né? Nós estamos na carta de 2 Timóteo, né? Expomos 1 Timóteo, estamos expondo 2 Timóteo, depois nós vamos para Tito. Que essa é, 2 Timóteo, a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Ele estava preso injustamente em Roma, ele sabia que logo iria morrer. Ele foi abandonado, foi traído, nesse momento está praticamente sozinho, com pouquíssimos aliados. Nesse contexto, ele escreve para Timóteo, algo parecido como um testamento para o filho na fé dele, Timóteo. Paulo quer muito ver Timóteo, quer muito que Timóteo venha lá vê-lo. Só que ele não sabe se vai ter tempo, se ele não vai ser condenado à morte antes. Então o velho mestre quer encorajar seu aprendiz tímido a continuar no caminho certo, lutando contra as dificuldades, resistindo aos adversários, olhando para o alvo, mesmo que ele não esteja mais junto, persistindo no chamado. Até aí parece muito algo de filme, né? Só que tem algumas diferenças bem importantes. Paulo, ele não vai chamar Timóteo, agora é o seu dever me vingar, porque o Império Romano está me destruindo. Não é para Timóteo, você é tímido, olha para a força que tem dentro de você. Não é Paulo falando, olha como você é especial, na verdade você é o escolhido. Não é para ter esperança em vencer, de tendo muita estratégia para finalmente conseguir conquistar a vida que você sempre mereceu. Paulo chama Timóteo para sofrer em Cristo, para se apegar a Cristo, para conservar a palavra de Cristo e ter esperança não nessa vida, mas na transformação que Cristo irá fazer. O mundo passa, as coisas daqui são como Paulo fala em outra passagem, são como esterco quando comparadas com o tesouro que há em Jesus. Isso não faz que Timóteo ignore as coisas dessa vida, só que coloque em perspectiva quais coisas que importam de verdade. Até aqui na carta, nós estamos começando o capítulo 2, né? O que aconteceu no capítulo 1? Resumidamente, Paulo faz 3 coisas. Primeiro, ele se apresenta nessa carta de Paulo e diz qual que é o motivo dele escrever. Chamar Timóteo para visitar ele na cadeia e animar Timóteo, siga firme na fé nessa situação difícil que você está em Éfeso. Então, primeiro esse. Depois disso, ele exortou Timóteo, siga com ânimo. Fez com que o jovem pastor pediu algumas coisas para ele, né? Persevere, mantenha coragem, não se envergonhe nem de Paulo nem de Cristo, suporte os sofrimentos junto com Paulo, guarde a fé, proteja o ensinamento do Evangelho que você recebeu na força do Espírito. E por fim, no capítulo 1, né, no fim do capítulo 1, Paulo deu exemplos bons e exemplos ruins. Ele falou de basicamente toda a Ásia, mas de dois homens específicos que abandonaram ele. Então, isso de exemplos ruins, e também falou do próprio Paulo, dele mesmo, e de um homem chamado Onesíforo. Onesíforo, amor. João Onesíforo para o nosso filho.
para que ele suportasse o sofrimento, assim como Paulo suportou o sofrimento na cadeia, e assim como Onesíforo animou e esteve junto com Paulo, mesmo em risco de vida, para que ele prosseguisse no Evangelho. Então aí, depois desses exemplos, a gente chega na passagem que nós lemos aqui no capítulo 2. Paulo vai ressaltar como Timóteo deve permanecer fiel, o que ele deve fazer e como lidar com o sofrimento. Então, basicamente, como permanecer de pé, como continuar a história e como encarar sofrimentos. Como eu falei, apenas a graça de Cristo pode nos fortalecer para não buscarmos aquilo que se perde, mas continuarmos a história do Evangelho e enfrentarmos a batalha mirando na recompensa verdadeira. Então vamos começar com como permanecer de pé. Vamos pegar o verso 1 e o verso 7. Então, o começo e o final, o primeiro verso que a gente leu e o último verso que a gente leu. No 1, fala, portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Aí ele fala, aí no verso 7, reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Deixa o verso 1 no telão para nós. Portanto, então olha, não é como Fígelo e Hermonégenes. Fígelo e Hermonégenes. Esse daí acho melhor não, amor. Não é como esses dois, você não vai ser como eles dois. Então, portanto, né, ele está começando. Portanto o quê? Portanto, o que aconteceu por último? Ele falou dos exemplos bons e ruins. Então, olha, Timóteo, meu filho, não siga o caminho deles, mas siga como Onesíforo, siga como eu mesmo. Então, olha, há maus exemplos, há quem vai te prejudicar, há quem vai agir contra o propósito, há quem vai tirar sua paz. Não se desanime, não aprenda com eles os imitando, aprenda com eles o que não fazer e olhe para os bons exemplos que imitam Cristo que há ao seu redor. Pessoas imperfeitas, mas que perseveram na fé. Olhe com vontade, olhe com amor e você verá o quanto Deus agiu nas pessoas ao seu redor. Então, portanto, Timóteo, foque-se nessas pessoas, olhe para os exemplos errados e não siga, olhe para os exemplos bons e se apegue a eles. No quê? Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Eu acho muito legal. Fortifique-se é um imperativo, é uma ordem. Faça isso. Timóteo, presta atenção, acorda, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então, junto uma ordem, faça isso, com um dependa de Cristo. Ao mesmo tempo que é um imperativo, uma ordem, é uma ordem também de dependência, de não é com você. Então, ao mesmo tempo que é na sua mão, não é na sua mão. Vamos um de cada vez. Fortifique-se. Aqui não é no sentido de uma vez só. É algo constante. Não é algo que em um sermão mudou. Não é algo que em um dia que eu vou orar mudou. Que ouvindo uma música, ouvindo um louvor, mudou. Aqui está falando sobre hábito. Está falando contra o comodismo. Está falando, olha, persista. Fortifique-se, se apegue, se você tem a graça disponível para você, esforça-te nela dia após dia, e ela vai te transformar, e ela vai operar em você. Então, de certa forma, o crescer espiritualmente, o se apegar a Cristo, o se tornar forte na graça de Cristo, pode-se ter um paralelo com o exercício físico. Um dia na academia não ajuda, é a constância. Então, da mesma forma, em Cristo Jesus, por mais que Ele nos transforme e tenha dias que Deus faz um monte de coisa na nossa vida, o geral é passo a passo. É o hábito, é o esforço. No mesmo tempo, é para se fortificar na graça que há em Cristo. Então, a força nossa, o ânimo nosso, não é no acordar às 5 da manhã para tomar banho gelado. Não é na meditação, não é na dieta sem carboidrato, não é da endorfina que vem na academia. Então, as coisas normais que se usa para ter algum tipo de motivação são válidas para objetivos terrenos. Você, Timóteo, vai continuar o legado do Evangelho sem os apóstolos. Então, aqui é um momento muito importante da igreja, porque Cristo morreu, ressuscitou, subiu, deixou os apóstolos. Os apóstolos estão morrendo. Está saindo eles, aqueles que andaram com Cristo, Paulo sendo o último deles, que só viu ele ressurreto, estão morrendo. E aí vai deixar na mão de outras pessoas que se converteram depois, que não viram a Cristo, que não têm a mesma autoridade na escrita.
Então está num momento muito delicado. Timóteo, você vai fazer isso, você vai se fortificar, você vai continuar esse legado. Não na sua força, se dispondo a ser usado pela graça de Cristo. O que isso implica? Isso implica em desistir da ilusão de que você é perfeito. Isso implica em assumir quando tem medo, em desistir de ser durão, em desistir de não depender de ninguém para continuar na caminhada, em desistir de achar que no seu fracasso ou que no seu sucesso tudo acaba ou tudo dá certo. Olha, se eu fracassar aqui já era. Se eu for bem sucedido aqui, aí vai. Não é nisso, porque não é você, não é o seu sucesso terreno que coloca um ponto final. Não é você que define o caminho, não é o sucesso natural seu que define o objetivo. A gente vai falar isso mais para o final, só que nós temos as nossas agendas e Cristo tem a dele. Às vezes o que a gente planeja e falha, ou o que a gente planeja e é bem sucedido, é o oposto do que Cristo está nos direcionando. Então, o que a gente faz importa, tá? O que a gente faz no dia a dia, o sucesso, os nossos planos, o que a gente prepara, o que a gente planeja e faz os passos, isso importa. Só que não é nisso que está o sucesso ou a falha do reino de Deus. Isso aponta também para que tudo que Timóteo falou, tudo que Paulo falou para Timóteo no capítulo 1, se for resumir o que é o fortificar-se na graça, eu acho que ele está apontando muito para algumas coisas que ele falou no capítulo 1. Em resumo, ele está falando, pelo que ele falou no capítulo 1, Timóteo, mantenha viva a chama do dom de Deus em você, porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Timóteo, não se envergonhe do Senhor que morreu numa cruz, nem de mim que estou preso, suporte comigo os sofrimentos. Timóteo, guarde com fé e amor o modelo dos ensinamentos que ouviu de mim, guarde o que eu te confiei por meio do Espírito Santo que habita em nós. Fortifica-se, mantenha-se, apegue-se, encoraje-se na força que não vem de dentro de você. Na força que não é se achar muito bom, que não é depender do fracasso ou do sucesso. Fortifique-se e dependa da força que vem de outro, da graça que vem em Cristo. E olha que legal, graça em Cristo. Em primeiro lugar, isso é muito amplo, não é para poucos líderes, não é para Paulo, para Timóteo, para quem é pastor, para quem é missionário, é uma graça que está disponível para todos. A própria natureza da graça de Cristo é imerecida, não é hierárquica, não é para alguns, não é para poucos, não é um conhecimento fechado, não é algo que só os iluminados alcançam. A graça está inteiramente disponível, porque a graça é o próprio Jesus e ele se faz diante de nós. Então ela é ampla, irrestrita e ao mesmo tempo fechada e restrita. Por quê? Porque é a graça que há em Cristo. Apenas em Cristo. De tantos caminhos que nós temos para trilhar, apenas em Cristo. Só nele que a gente vai encontrar um sentido do porquê as coisas acontecem. A gente vai falar disso daqui a pouco, vamos por parte. E no 2,7, coloca o 7 para mim, Du. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Então por que eu coloquei o 1 e o 7? Porque eu acho que eles são espelhinho um do outro, porque aqui da mesma forma está, reflita no que eu estou dizendo, se esforce, usa a cachola, lê, vai, tá difícil entender isso, Timóteo, se esforça, reflita, e ao mesmo tempo, o Senhor lhe dará entendimento, você não está sozinho no escuro. Então olha, Pedro, em uma das cartas, ele fala, olha, o pessoal está distorcendo o que Paulo está escrevendo, porque Paulo escreve coisa difícil. Então, eu ajudo Pedro lendo Romanos, falando, eleição, Paulo? Caramba! Então, desde aí vem isso. E aí a gente olha para nós e fala, nossa, eu vou ler a Bíblia, eu sinto sono. Eu vou orar, eu oro 5 minutos, não consigo. E aí a gente se sente meio culpado, e aí fica naquilo, né? Vou me sentir culpado, aí na semana que vem eu tento, eu me sinto culpado, mas aí na igreja falam que é pela graça, eu me sinto um pouco melhor, tal, e continua. Esse reflita é no sentido de, não tem como, vai ter que sentar e ler. Vai ter um esforço, não dá para escapar. Ao mesmo tempo, o Senhor lhe dará entendimento. Não estamos sozinhos. Deus não deixou um quebra-cabeça
para a gente, nossa, mas por qual caminho eu vou? Qual que é o caminho certo? Qual que é a religião? Qual que é o certo? Deus lhe dará entendimento. Cristo é conosco. Então, é muito legal isso, porque desafia a gente dos dois lados. Se a gente tem uma tendência para comodismo, desafia a gente. Se a gente tem uma tendência de achar que nas nossas forças, nos desafia também. Então Paulo carrega isso de uma forma, nossa, para Timóteo. Cristo é conosco. Apenas a graça de Cristo que pode nos fortalecer para não buscarmos aquilo que se perde, mas continuarmos a história do Evangelho, enfrentar a batalha, mirando na recompensa verdadeira. Assim que a gente continua de pé, dependendo da fortificação, nos fortificando na graça que há em Cristo Jesus. E aí, como continuar a história? Coloca o verso 2. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Por partes. As coisas que me ouviu dizer. O que ele está falando? Ele está continuando o assunto da graça. Ele falou, não, fortifique-se na graça, mantenha-se no Evangelho, a sã doutrina que está com você, está tudo nesse pique que ele está trazendo do capítulo 1. Então, as coisas que me ouviu dizer. A graça em Cristo, que é o que ele falou no outro capítulo, manifesta-se em palavras. Por que as histórias dos filmes nos inspiram tanto, né? Porque nós realmente estamos numa história. A graça de Cristo se mostra nas palavras que nos mostram a história da criação do mundo, da queda da humanidade em Adão e Eva, da redenção em Cristo Jesus, da esperança da glória de quando esse mundo vai acabar e vai ser transformado. As palavras nos mostram a promessa de Cristo, a encarnação, o sacrifício dele na cruz, tudo o que ele ensinou por aqui, a ressurreição dele e o retorno de Cristo que reinará em glória. Nós estamos nessa história, nós fomos colocados nessa história. As palavras do Evangelho, as palavras de graça, nos colocam numa história diferente da nossa. Não é uma história que a gente aprende. Eu já falei isso uma vez, mas eu não consigo colocar em palavras direito o que eu quero dizer. É como se outras histórias, um filme do Rocky Balboa que eu comentei, ou outras coisas que a gente vê, outros mitos, é como se fosse uma história que a gente lê e usa. É uma ferramenta que a gente usa como dá para usar. Isso aqui serve para mim, isso aqui não serve. Isso aqui eu entendi, isso aqui eu não entendi. Então é a gente, como sujeito, analisando a história. São palavras que a gente usa. A história do Evangelho é o contrário. A gente entra nela, é como se fosse um castelo a história do Evangelho, a gente vai entrando dentro e aquilo nos toma. A gente que faz parte dela. E agora, Timóteo, a sua responsabilidade, a nossa, é fazer ela continuar. Não é algo que a gente transforma, não é algo que a gente adapta para o que a gente quer. Cada um é dentro da nossa cultura, realmente. A gente fala de um jeito sobre religião, um cristão crente em Cristo Jesus que está na Índia, que está na Finlândia, ele vai estar dentro da cultura dele. Mas a história em si, a graça em si, Cristo em si, não muda. E é que Paulo está animando ele, passe ela para frente, continue ela, as palavras que você me ouviu dizer, continue, geração após geração, uma pessoa por vez há 2000 anos, até que chegue ao redor do trono de Cristo. A história caminha assim, a história do mundo caminha para quê? Porque Deus quer reunir um povo ao redor do trono, adorando a Cristo Jesus no final dos tempos. É para isso que existe a história. Passo a passo. Então, cada vez que uma pessoa escuta a história do Evangelho, cada vez que uma pessoa confia em Cristo Jesus, é Deus fazendo as engrenagens da história irem para frente, até que nós vamos chegar ao redor do trono no final dos tempos. Timóteo, você me ouviu dizer isso na presença de muitas testemunhas. Não é algo escondido. Não tem nenhum ensinamento secreto que eu e o Rafael ouvimos no seminário, que isso aqui só quem faz seminário escuta, só quem faz teologia pode escutar. Tem coisas mais difíceis, tem coisas mais fáceis, é tudo em aberto. O Evangelho não é uma religião de mistério, não é uma religião para poucos, não é uma religião para os iniciados, para aqueles que são mestres, é algo aberto. E essa história aberta, essa história em que o mundo se coloca, essa história que está caminhando para o final dos tempos, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar
a outros. Paulo, falando para Timóteo, ensinar pessoas que são capazes de ensinar outras pessoas. Paulo, nesse verso, está se preocupando com 4 gerações. Nós nos esforçamos para continuar essa história no dia a dia, porque não é algo para profissionais, é algo para todos. Isso pesa um pouco mais para os líderes, isso pesa um pouco mais para mim. Eu senti isso preparando essa mensagem. Isso aqui é uma responsabilidade de todos, incentivarmos ativamente as pessoas a crescerem no Evangelho. Evangelizarmos, nos preocuparmos em... Sabe que a gente se preocupa em saber como evangelizar? Em orar pelas pessoas ao nosso redor? A gente ora para que as pessoas ao nosso redor, seja no dia a dia, no trabalho, onde a gente mora, ou seja aqui na igreja, para que as pessoas ao nosso redor cresçam no Evangelho? Ou será que a gente está preocupado mais com as nossas coisas? Não que seja um problema a gente ter uma preocupação com as nossas coisas, com as nossas contas, com o nosso trabalho. Só que o que dura mais? O que é eterno? Paulo confiava, tinha certeza absoluta que a igreja não morreria. Cristo prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ainda assim, confiando nessa ação, ou por conta de confiar, ele treinou Timóteo, passou tudo para ele. Será que nós temos o que passar? Ou será que faz anos que a gente está patinando para entender algo do Evangelho? E o que passar, eu estou falando sobre conteúdo, eu estou falando sobre saber algo, sobre conseguir passar algo de conteúdo sobre o Evangelho, mas também, ou até principalmente, sobre vida, sobre passar a vida de Cristo para outras pessoas. Então, ok, a gente tem os deslizes nossos, a gente tem momentos mais difíceis, momentos mais fáceis, momentos que as coisas estão difíceis, momentos que a gente... normal. Só que, quando você olha para trás, você vê que você está crescendo em conseguir passar a história de Cristo. Altos e baixos é normal. Mas esses altos e baixos têm que pelo menos ser uma espiral para cima, sabe? Mesmo que não seja uma escada rolante que vai direto para cima, mas que seja uma espiral, que você vai demorando um pouco mais, mas você vai crescendo. Além de ter o que passar, será que nós temos para quem passar? Temos visão apenas para o nosso umbigo? Para os nossos boletos, para os nossos problemas? Ou para estender o reino? Olha para trás. Pensa nas gerações antes de você. Pensa na multidão que inclui os apóstolos, os profetas, os pastores, os missionários, homens e mulheres que sangraram, muitas vezes até a morte, para levar a verdade de Cristo para frente. Será que a gente vai deixar morrer em nós? Ou será que a gente vai continuar, expandi-la, passar, saber o que passar, o que ter para passar? A graça de Cristo, somente a graça de Cristo pode nos fortalecer, para não buscarmos aquilo que se perde, aquilo que é vapor, mas para continuar a história do Evangelho, enfrentar a batalha, mirando na recompensa verdadeira. Então, como permanecer de pé? Como continuar a história? E, finalmente, por que encarar sofrimentos? Paulo falou para Timóteo se fortalecer na graça, falou para ele continuar a história do Evangelho na vida de outras pessoas. E isso, na mente de Paulo, é óbvio, é como se fosse 2 mais 2 igual a 4. Se você se fortificar na graça, se esforçar para continuar essa história, isso vai gerar sofrimentos. Isso implica em sofrimentos. Pela carta toda ele vai falar disso. Verso 3, coloca para mim. Suporte comigo sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Suporte comigo, Paulo falando, suporte comigo, Paulo. Paulo é o exemplo imediato disso. Preso, não pela primeira vez, injustamente, já foi açoitado, apedrejado, dado como morto, sofreu naufrágios, pobreza, fome, doença, dor. Então, primeiro, Paulo está falando, olha o meu exemplo aqui. Você quer continuar nesse caminho, você quer expandir, fortaleça-se, fortifique-se. Mas esse é o caminho. Chamando a ser um bom soldado de Cristo Jesus. Se Paulo é o exemplo imediato, o exemplo maior é o próprio Cristo, o nosso Deus numa cruz.
Tem um filme, Northman, Homem do Norte, que é sobre vikings. É um filme bem zero romantizado. Busca muito ser fiel a como era na época da Idade Média, países pagãos não cristãos, né, nórdicos. Tem uma cena que eles entram em contato com cristãos. E aí depois eles falando sobre isso, falam: eles adoram o Deus deles pregado numa cruz. E aí, parando para colocar desse jeito, né? O sofrimento é inescapável para o cristão. O nosso Deus se mostra para nós numa cruz. Se assim fizeram com o Mestre, como vai ser com a gente? Se a gente é chamado a continuar essa história, a gente vai continuar ela, não simplesmente passando informações, mas levando com a vida. E se é a vida como a de Cristo, ela implica em sacrifício. Por que encarar isso? Por que entrar nisso? Se vai trazer desconforto? Se vai trazer dor? Por que vale a pena encarar isso? Pensando nisso, Paulo traz para nós 3 metáforas, 3 exemplos para ensinar a Timóteo. Verso 4, a primeira. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então está falando, olha, o soldado é focado, ele não se deixa distrair, ele sofre por causa do foco dele, porque ele não pode se preocupar com o que outras pessoas se preocupam. Está falando da vida militar, a vida civil. A preocupação do soldado em meio à guerra é diferente do que as preocupações dos civis. Não importa o sofrimento, ele não pode desistir, ele está numa batalha, ele está numa guerra. E aqui que é algo meio contra-intuitivo. Por que ele não pode desistir? Por que ele não se preocupa com as coisas da vida civil, ele se preocupa com as coisas da vida militar? Por que ele deixa de lado algumas preocupações terrenas para se preocupar naquilo que é o foco dele? Ele quer agradar quem o alistou. No caso nosso, Deus. Toda alegria, todo amor, toda felicidade estão em Deus. Então olha só, a gente vai falar um pouco disso mais tarde, no final, mas as preocupações dessa vida, por que a gente se preocupa? Com a nossa família, por que a gente se preocupa com a nossa alegria, com o nosso bem-estar, com a nossa vida financeira? Da onde vem o bem que está nessas coisas? Se a gente se preocupar simplesmente com elas se perdem, elas podem se perder. A minha alegria, se estiver depositada no meu olerite, eu sou demitido, já era. A minha alegria está baseado na minha esposa, ela me deixa, já era. A minha alegria está baseado na minha saúde, eu pego uma doença, acabou. Mas essas coisas são boas. Da onde vem a bondade delas? Por que elas são boas? Então eu não quero diminuir o valor dessas coisas, eu não quero diminuir o valor da nossa família. Eu quero aumentar. Por quê? Porque elas estão enraizadas às alegrias que a gente passa. Toda alegria que a gente passa, de comer um chocolate, de fazer carinho no cachorro, de casar, de ter família, de ter filho, essas alegrias estão enraizadas no próprio Deus. Então quando ele fala, não se preocupe com as coisas da vida civil, se preocupe com as coisas daquele que te alistou, se preocupe em agradar a Deus. Ele está falando, se preocupe com o fundamento desse universo, o amor que há no Criador. Por isso que vale a pena se preocupar com Ele. Por isso que a gente se preocupa em agradá-lo. Porque agradando, nós estamos nos achegando àquele que é o todo bondoso, o todo amor, em que a verdade, a bondade e a beleza estão todas fundamentadas nele. Então, quando a gente contempla nascer do sol, muito bonito, aquilo vem da beleza de Cristo. Outra metáfora, verso 5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Então, no Império Romano, nos jogos, quando tinha um evento muito importante esportivo, eles precisavam, cada atleta, se esforçar por 11 meses de preparação intensa. E ele fazia um juramento, por Zeus ou sei lá. E se ele mentisse, ele era punido.
Então eles queriam atletas que se esforçassem. Então ele tem nessa mente algo de seguir as regras, algo do esforço. Pensa num atleta olímpico que destina hoje em dia mesmo, que destina toda a vida dele para correr 15 segundos. Ele vai viver com um único foco. Ele não vai poder comer certas coisas, ele vai ter que dormir em certos horários, não importa se está doente, não importa se está frio, ele vai ter que fazer aquela rotina de treinamento estrito para pular numa piscina e voltar 2 vezes. Teve o Tevez, ele jogou com o Cristiano Ronaldo, Manchester United. Aí ele falando sobre como que era jogar junto com o Cristiano Ronaldo. Ele fala, quando o treino era às 9 da manhã, a gente chegava e ele já estava lá. Aí, não, vamos chegar mais cedo. Chegava às 8, ele já estava lá. A gente chegava às 7h30, ele já estava lá. Eu pensava, como que eu vou surpreender? Como que eu chego antes dele? Um dia cheguei às 6 da manhã para pegá-lo desprevenido. Já estava lá. Então, o esforço que há em atletas de alto nível para conseguir manter-se, para conseguir uma medalha, um troféu, um outro contrato. A recompensa que Paulo fala aqui seria coroado como vencedor. Qual que é a nossa coroa? A ressurreição. É incômodo a dor do treino? Claro. Machuca o ego ter que ignorar nossos problemas para permanecer em forma? Óbvio. Perde-se oportunidades porque você precisa treinar, sem dúvidas. Mas como será na ressurreição? Por que a ressurreição é boa? O que vai acontecer na ressurreição dos corpos? Isso junta com o ponto anterior da alegria em Deus. Ninguém pode ver a Deus. Isso é um outro assunto, é outra série de mensagens. Mas ninguém pode ver a Deus. Moisés tentou, não conseguiu. Várias vezes fala pela Bíblia, ninguém pode ver a Deus. Na visão de Isaías, nós temos serafins, anjos sem pecado, que estão diante da presença de Deus. Eles precisam de asas para esconder o rosto deles, para eles não encararem a glória do Senhor. Ninguém pode ver a Deus. Aí Jesus fala, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. 1 João 3 vai falar, nós seremos como Ele é, porque o veremos como Ele é. Na ressurreição. A fonte de todo bem, de toda beleza, de todo amor, de todo prazer que eu citei, nós vamos contemplá-lo num corpo transformado, sem dor, sem choro, sem doença. Por que vale a pena então levar o Evangelho para frente? Por que vale a pena espalhá-lo? Porque Cristo Jesus é digno? Porque a coroa da ressurreição é grandiosa. Verso 6. A terceira metáfora, né? Falou do soldado, falou do atleta. Agora, o lavrador, o agricultor, aquele que planta, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Então aqui está falando de trabalho braçal. Pensa como que era a tecnologia para arar uma terra 2000 anos atrás. Pensa na falta de recursos. E não saber como seria, não tem previsão do tempo tão exata. Na paciência em ter que esperar como vai ser a colheita e você não saber como que vai ser. E pensa na alegria quando você participa dela. Está falando aqui, comparando. Você, Timóteo, pensa no seu sofrimento como um lavrador que deve se esforçar, como um lavrador que precisa do trabalho árduo, como um lavrador que vai ter que ter paciência, como um lavrador que vai ter que enfrentar a falta de recursos e esse ano choveu muito, esse ano não choveu o suficiente, mas que terá uma colheita. Põe Isaías 53, 11 para mim. Isaías 53, 11. Isaías 53 é um texto de profecia sobre Cristo. Então vai falar, né, sobre o sofrimento de Cristo, Cristo padeceu para salvar muitos, etc. Em determinado momento Isaías fala assim, depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles.
Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pense em quem você é. Nos seus fracassos, nas suas derrotas. Pensa nas coisas que você não fala para o seu cônjuge. Pensa nas coisas que você tem vergonha de orar sobre. Pense em quem você é. Cristo padeceu por você, olha para você e fica satisfeito com o resultado da obra dele. Cristo se alegra em nós. Cristo se alegra não com você perfeito, não com você que você deixou de ser, não com aquele que você poderia ser, mas aí deu algo errado e não conseguiu ser. Não, é com você. Se você crê nele, se você se entrega a ele, se você continua nesse evangelho, se você está dependente da graça, se você tem fé nele e apenas nele como único caminho, ele se alegra em você como fruto do seu penoso trabalho. E ele nos chama a participar dessa colheita. Ele quer nos usar para fazer o evangelho, para fazer essa história continuar. A gente participa dessa colheita. Olha o privilégio, a gente participa junto com Cristo em jogar a semente, em esperar o fruto. Como é bom, né, Rafa? Quando a gente olha para os membros e lembra tanta coisa que alguns deles passaram, eles se batizando, eles crescendo, eles frutificando para Cristo. E por menor que seja a nossa participação, a gente tem uma mãozinha lá. Cristo quer que a gente participe dessa colheita. Quando nós não queremos sofrer dano em prol da graça, quando nós perdemos a visão de agradar a Deus, quando nós perdemos o amor à luz da ressurreição de Cristo, nós não somos bons soldados. Nós perdemos a visão de que apenas a graça de Cristo pode nos fortalecer, não para buscarmos aquilo que se perde, mas continuar na história do Evangelho, enfrentar a batalha, mirando na recompensa verdadeira, a ressurreição e a alegria de ver o rosto de Cristo. O que a gente aprende com essa passagem, então? O que a gente leva para nós? Fortifique-se na graça. Na disposição, na persistência, no hábito, não em si mesmo, não dentro de você, não tirando não, eu vou confiar em mim mesmo, eu vou enfrentar isso, e aí eu vou conseguir ler a Bíblia, e eu vou conseguir levar o Evangelho. Não é na sua força, mas se esforçando nesse hábito, se esforçando no hábito de se colocar disposto diante de Deus, de se colocar em crescimento na palavra, de vindo no culto de quarta-feira, de separando o tempo pessoal para estudo quando você podia tirar uma soneca. E anime-se, encoraje-se, não se envergonhe, não da base de ver um filme emocionante, mas de construir hábitos para estar na dependência de Deus. Fortifique-se na graça, apegue-se a ela. Mude a sua rotina não para ser mais produtivo, mas para ter mais tempo com Deus, para contemplar mais do Senhor. Isso é uma coisa que a gente aprende aqui. Outra coisa é continuar a história. Pais, eu sou filho, eu posso falar como filho, não posso falar como pai ainda, apesar de eu já ser pai. Tem filho de crente em idade escolar que não sabe quem traiu Jesus. Tem filho de crente que não vai saber basicamente nada. Vai saber, Jesus, cruz, morreu. Vai saber muito mexer no TikTok. Vai saber muito mexer na tecnologia. Vai se esforçar para a escola, tudo. A gente precisa continuar a história. E envolve sofrimento. Envolve menos tempo para outras coisas que você gostaria de fazer. Envolve dor. Tem evangelismo.
Quais são duas armadilhas? Pensa qual que é a sua tendência. Provavelmente você vai ter uma dessas duas tendências. Quando você está em lugares que não são a igreja, que não está no meio de crentes, quando você está no seu trabalho, quando você está em outras comunidades, algum esporte que você faz, quando você está em academia, quando você está em outros ambientes com a sua família. Tem duas armadilhas que a gente pode ir. Primeiro, a do disfarce. Eu sou uma pessoa bem engajada, sou uma referência na minha comunidade, para isso, para aquilo, tudo, no meu trabalho, no meu ramo. Mas nem imaginam quem eu sou espiritualmente. Aí você não tem compaixão nenhuma por as pessoas ao seu redor. Por quê? Porque você sabe que a necessidade espiritual deles é conhecer a Cristo. Mas você não dá oportunidade deles conhecerem a Cristo através da sua vida. Então, um é o disfarce. O outro é a bolha. As pessoas sabem que eu sou crente. Eu uso uma, camiseta com versículo, eu deixo exposto a minha fé. Entretanto, eu não tenho amor nenhum para me envolver na vida da outra pessoa. Para realmente sentar e ouvi-la. Para gastar tempo com ela. Então, uma armadilha do disfarce e uma armadilha da bolha. E às vezes é tão simples, às vezes é coisa tão básica, que nós deixamos de fazer, mas que são realmente pequenos passos. Por exemplo, como foi seu final de semana? A gente vai ouvir várias perguntas assim amanhã. E a gente pode, foi bom. A gente pode, ouvir sobre a palavra de Deus, nisso, aprendi isso, aquilo. É uma coisa, é um passo. A gente pode orar. A gente ora para as pessoas descrentes da nossa vida, para que a gente conseguir fazer um convite para elas. A gente pode fazer um grupo, um exemplo que eu li esses dias, uma mãe, 2, 3 mães cristãs, fizeram um grupo, não um grupo para estudar a Bíblia, um grupo para falar sobre maternidade. E aí chamaram um monte de mães não cristãs. E aí nisso foram mostrando como a maternidade aponta para Deus no próprio viver delas. Sem ser forçado naquilo, e mostrando aquilo. Em ver quem precisa ao redor, seja na igreja, seja fora da igreja, se aproximar, ouvir com atenção, ouvir com vontade, amar mesmo, se entregar às outras pessoas. Isso é outra coisa que a gente aprende aqui. Por fim, sofrimento, recompensa e sentido. As coisas que a gente busca aqui, se Cristo não ressuscitou, são inúteis. Então, o que acontece? As pessoas que não conhecem Cristo, elas vão buscar várias coisas, como nós. E amém por algumas coisas que elas buscam coisas boas. Acontece, se Cristo não ressuscitou, tudo isso vai passar como água pelas mãos. Como lágrimas na chuva, como um filme comenta. Essas coisas vão passar. Se Cristo ressuscitou, o aqui e agora tem sentido de verdade. Porque aqui eu faço coisas que duram eternamente. O meu amor pela Cássia, se Cristo não ressuscitou, amo ela, ok, um morre, outro morre, passou, já era. Se Cristo ressuscitou, esse amor aponta para outro amor muito maior e muito mais perfeito. Então nós temos um sentido no sofrimento, porque se as coisas boas que a gente busca não têm sentido se Cristo não ressuscitou, quanto mais o sofrimento que a gente passa. Como que alguém vai encarar sofrimento se Cristo não ressuscitou? Se não tem esperança de Cristo? Porque esse sofrimento, é sádico, não vale nada. Agora, se o centro da história é um homem numa cruz, ainda que eu não entenda o porquê do sofrimento, ele caminha para algo. Há um porquê. Ainda que a nossa agenda seja diferente, né? Pense em Marta e Maria com Lázaro. Lázaro morreu, amigo de Cristo Jesus, uma família amiga de Cristo. Lázaro morre. Cristo chega, Marta, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, olha, qual que é a minha agenda? A minha agenda é evitar o sofrimento. Eu evitaria o sofrimento do meu irmão. Se você estivesse aqui, você faria isso. É válido. Acontece que a agenda de Cristo era outra.
era mostrar a glória dele, através daquele sofrimento. Então os nossos objetivos são uns. Por muitas vezes o de Cristo vai ser outro, dentro da mesma história, dentro das mesmas coisas acontecendo, Cristo vai estar puxando para um lado. Por isso que quando a gente vai se frustrar, a gente vai desanimar, a gente vai tropeçar, só que aquele que dá o porquê e o para quê das coisas é Cristo. Nisso a gente continua. Por fim, é uma passagem que a gente ainda vai chegar, um spoiler. Coloca 2 Timóteo 4, 6-8. Aqui Paulo, sabendo que iria morrer. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Ou seja, acabou. Acabou. Vou ser ofertado, vou ser sacrificado, morrerei. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ó o soldado e o atleta aí. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Se ama a vinda do Senhor? Se aguarda a vinda do Senhor? Fortifique-se na graça que há nele. Continue a história do Evangelho em evangelismo, em discipulado. Mire na recompensa verdadeira, a ressurreição e a alegria de ver o rosto de Cristo. Oremos. Jesus nos dê do maravilhoso privilégio que é de participarmos da tua obra. Que o teu evangelho, meu Deus, cresça em nossos corações, que nós possamos confiar em ti, meu Deus, como caminho, como a verdade, como a vida, como o único a quem nós podemos colocar nossa confiança, meu Deus, para nos fortificarmos na tua graça. Mude, meu Deus, aqueles que estão patinando em Gênesis 1, tentando começar um plano de leitura bíblica há 3 meses, meu Deus, que amanhã eles possam dar um passo de fé, não na força deles, mas para ter intimidade contigo. Aqueles como eu, que estão com a vida de oração carente, meu Deus, incomoda e dá força para que orem, não para se sentirem melhor com as coisas, mas para terem mais intimidade com o Senhor, para se fortificar em ti. Aqueles que passam sofrimento, que sejam como soldado, como atleta, como lavrador, passem por isso, mirando na recompensa, que é a ressurreição em corpo para uma vida nova, para um mundo novo que o Senhor vai fazer de uma vez por todas, junto de ti, olhando ao Senhor e olhar o rosto de Cristo. Que nós possamos ansiar, meu Deus, de todo o nosso ser, por aquele sorriso que dará sentido para todo o sofrimento daqui, que vai falar, servo bom e fiel, entre na alegria do seu Senhor. Faça isso em nós, em Cristo. Amém.